Bem, os efeitos da formação de um ciclone subtropical no oceano e que já provocaram fortes chuvas e alagamentos desde o início da noite de domingo e madrugada desta segunda-feira na Grande Florianópolis, ainda deve provocar aí mais efeitos. A gente vai sentir com mais intensidade aqui em nossa região e especialmente no sul do estado. Mas, de acordo com o diretor de prevenção da Defesa Civil aqui de Santa Catarina, Fabiano de Souza, o nosso entrevistado de hoje, o ciclone que movimenta aí e influencia muito as marés também, não é? Boa tarde, Souza, obrigado pela presença. Boa tarde. Ainda deve influenciar muito mais chuva forte, com mais intensidade, ressacas no mar, com ventos fortes, enfim. Desde a noite de segunda-feira, nós temos ainda a previsão de que vamos ter maiores volumes de chuva? Bom, os volumes de chuva mais significativos, eles são esperados para o decorrer desta terça-feira e início da manhã de quarta-feira. Mas, além disso, nós temos aí a associação de ventos fortes, maré que pode provocar ressaca, enfim, uma série de riscos que são associados pelas características do próprio fenômeno. Fabiano, como é que a Defesa Civil está monitorando esse fenômeno? O radar, inclusive, meteorológico de Lontras, que a gente teve a instalação agora recentemente, ele também acaba captando os efeitos, a movimentação do ciclone pelo mar? Bom, o radar meteorológico, ele capta, sem dúvida, a movimentação, o deslocamento da massa, inclusive a intensidade de chuvas. O radar de Lontras, nesse momento, ele encontra desativado, em manutenção, mas nós conseguimos captar por outros radares, principalmente do Morro da Igreja. Sem dúvida, ele nos dá um indicativo de volume de chuva e de deslocamento da massa pela costa do litoral catarinense. Bem, nós temos aqui no estúdio uma simulação feita pela Defesa Civil. Você poderia explicar melhor para o telespectador que está em casa como é que é a movimentação desse gráfico aqui? Porque assim, a chuva que começou no domingo, no final da tarde, até parecia algo assim tranquilo, normal, em razão do tempo muito quente, né? Mas com o ciclone se transformou num certo receio, num medo até para as pessoas, né? Bom, esse gráfico ilustra o deslocamento do ciclone subtropical e aqui representado pelos dias, né? Então nós estamos aqui no dia 10, com uma certa proximidade da costa. Certo. Amanhã, dia 11, ele já tem uma proximidade muito maior e a partir daí ele começa gradativamente se deslocando em direção a mar aberto, ao oceano. Aqui onde nós temos o ponto 16, seria praticamente a fase final já do ciclone. A fase final, que daí, nesse caso, já não teria uma representação ou uma influência tão grande na costa. Nós esperamos uma influência maior, mais significativa, por volta do dia 12, 13, quinta, sexta-feira. Fabiano, como esses ciclones se formam? Bom, o meteorologista, sem dúvida nenhuma, seria o profissional mais indicado a fornecer essa informação. Mas tem uma série de variáveis que mostram ou influenciam na formação de uma tempestade como essa. Por exemplo? Massas de ar quentes ou frias, Sim. Massa de ar quente mais associada a furacão, tempestades tropicais, massas de ar mais frias, ciclones extratropicais. Nesse caso, ele é um híbrido, é um ciclone subtropical. E por essa razão ele tem influências de massa de ar quente e massas de ar frio. Sim. Massas de ar quente na base, ar frio no topo. Mas ainda envolve sistemas de baixa pressão, temperatura dos mares, enfim, tem toda uma conjuntura que favorece ou não a formação desses fenômenos. Bom, certamente quem está em casa agora nos acompanhando e que passou aí pelas dificuldades no início da semana, especialmente aqui na região da Grande Florianópolis e agora no sul do estado, devem estar se perguntando que recomendações a Defesa Civil poderia nos fazer para nos tranquilizar neste momento. Bom, tratando-se de um fenômeno meteorológico que nos traz uma série de riscos de desastres, tanto pela chuva, pelo vento como pela maré, nós temos que dividir quais são as recomendações para cada caso. Chuva forte, persistente, num curto espaço de tempo, favorece a ocorrência de deslizamentos, escorregamentos e até de alagamentos. Então, para esse caso, a população deve manter um alerta bem alto com relação a esses riscos. Sim. Na iminência de acontecer qualquer problema desse, se recorra a um local seguro e acione a Defesa Civil pelo telefone de emergência 199. E para navegação não é recomendável, perguntar agora, por conta das condições do mar, pelo menos até a próxima quinta-feira, a navegação pela costa catarinense. Fabiano, obrigado pelas informações.